Hoje vamos entrevistar a psicóloga Alda Marmo, formada pela PUC, mestre em análise experimental do comportamento e especialista em clínica analítico-comportamental. Ela fez o caminho de Santiago da Compostela para mergulhar ainda mais nas reflexões de vida e do ser humano. Seja muito bem-vinda, Alda. Obrigada, Bem-vinda, Alda. Que delícia compartilhar essa experiência aqui, É hein? mesmo. Feliz de tê-la aqui. Obrigada, queridas. Já começando, Alda, a gente pegou um depoimento de uma pessoa que fez esse mesmo caminho e ela disse o seguinte pra gente: o verdadeiro caminho começa quando os pés param e o coração segue. O que você diz sobre isso? E aí, então o pé parou e o coração seguiu ou não? Então, sabe o que eu acho? O caminho, cada um tem a sua verdade sobre o caminho. Muito provavelmente essa era a verdade para essa pessoa, né? E eu acho que uma das coisas do caminho é que você vai desenvolvendo, construindo a sua verdade sobre ele. Eu acho que cada um acaba com uma verdade muito particular. Eu acho que o caminho começa... Mas, por exemplo, esse coração que a pessoa deu esse depoimento, esse coração, ele realmente, ele começa a bater de uma forma diferente, claro, são as emoções. Depois do caminho? Ou durante o caminho, né? Porque a gente sabe que o pé dói mesmo, né? Os pés, eles detonam, todo mundo fala. Os pés. Mas esse sentimento, ele alimenta essa dor física? Ah, sim. Compensa? Compensa, vale a pena, né? Eu gosto dessa palavra. Pena vem de penitência, né? E a gente não pensa muito nisso. Então, aquilo que vale a pena, vale a penitência de passar por isso, né? E o caminho dói mesmo, os pés doem muito. Doem, se recuperam, doem de novo. E eu acho que tem uma parte emocional, né, do coração que... nos dá força e energia para continuar essa caminhada e vale a pena. Porque eu acredito que esse caminho, ele traga... É uma reflexão de um autoconhecimento profundo. Quer dizer, eu nunca fiz, isso eu imagino. Porque você faz uma longa caminhada solitária, né? Você pode estar pode estar com pessoas, mas na verdade o seu caminho, o intuito não é o grupo, o intuito é a tua caminhada individual, sim. Que ela reflete a caminhada nossa na vida, porque no fim, a nossa vida, a gente está numa caminhada individual. Você refletiu sobre isso durante essa caminhada? Sim, foram 15 dias caminhando. Eu acho que tem apesar da gente... Foi a viagem mais diferente que eu já fiz, porque você se propõe a fazer todo dia a mesma coisa, levantar e andar, é isso que você tem para fazer. E ela é diferente todos os dias, né? Eu fiz a gente saiu daqui com um grupo, nós não se conhecíamos, todas as mulheres, eu conhecia 3 mulheres que estavam indo, a que me chamou, outra aqui porque eu estava indo foi junto, mas apesar da gente partir com o grupo, cada uma tinha uma jornada individual e vários dias eu caminhei sozinha e por muitas horas, inclusive sem encontrar ninguém, assim, sem cruzar com ninguém naquela jornada, naquele trecho. E o caminho tem isso mesmo, né? Ele é bastante individual e eu acho que dá tempo da gente pensar em muita coisa. Pensar na nossa vida, pensar no que está acontecendo ali, pensar no que você quer para frente, pensar no que já foi. Em algum momento você teve assim uma situação de profunda tristeza, de lembrar, porque acho que quando a gente está sozinha, a gente lembra muito de tudo, de momentos bons, ruins. Quais foram as suas principais reflexões perante a sua própria vida? Porque eu tenho essa curiosidade. A gente fica pensando mais no nosso futuro, ou no que passou, ou você está vivendo o presente. Qual é esse momento da caminhada? Acho que o caminho é tão longo que dá para pensar em tudo. Deixa eu fazer uma pergunta que a gente não fez, que eu acho que ela começa tudo, né? O que te motivou para fazer a caminhada? Isso é legal. Antes do estar lá, o que te fez ir? Engraçado, tem muitas pessoas que nem sabem o que é, né? A peregrinação do Caminho de Santiago. Verdade. E algumas outras conhecem, né? Vão tendo uma relação.
Eu lembro que eu acho que eu tinha uns 33 anos e eu li um livro do Paulo Coelho, que não foi o Alquimista, chamava, ai meu Deus, esqueci, Um Minuto, esqueci o nome Ele do tem livro. tantos. Tem Tudo tantos bem. livros. Enfim, não tem problema. Era a história daqui de pouco uma você mulher lembra. brasileira que virou prostituta na Suíça, enfim. E lá tinham os Diários de Maria, era o nome da personagem, era Maria. E eu achei aqueles diários dela, que era a hora que ela falava sobre ela, maravilhosos. E no final do livro estava escrito que os diários da Maria vinham de uma outra autora, de um livro que tinha escrito meio que uma autobiografia, que se chamava Antonella Zara. E eu fui atrás dessa mulher. Quem é Antonella Zara? Que é essa mulher? Que eu me apaixonei por aquilo que estava escrito. E encontrei a Antonella Zara, encontrei um livro que se chamava A Ciência da Paixão. 11 e minutos. 11 minutos, exatamente, esse livro. E Obrigada, produção. depois eu conto por que se chama 11 minutos, que é bem interessante. Agora eu lembro. E, bom, voltando à Antonella. E a Antonella tinha feito o Caminho de Santiago e ali, lendo sobre ela, eu vi que ela tinha sido uma peregrina, tinha feito o caminho francês, e ela escreveu um livro sobre o Caminho de Santiago. E eu conheci ali o Caminho de Santiago, depois eu fui ler o Alquimista, e depois eu cheguei... Hoje a Antonella é minha amiga, a gente acabou se conhecendo, e ela me disse isso uma vez, ela falou que o caminho aparece na sua frente. E depois que ele aparece na sua frente, é ele que começa a te chamar. Então, hoje eu tenho 53, eu fiz o caminho em 2022, com 51. E desde os 33 eu penso, quando é para eu fazer o caminho? Nossa, o caminho está me chamando. Nossa, olha, conheci outra pessoa que fez o caminho. A partir dali, em alguns momentos da vida, o caminho veio e foi embora. Ah, não dá mesmo vezes não para dá. fazer o Mas caminho. Eu lembro que quando você resolveu fazer o caminho, você resolveu e falou assim, estou indo. Estou não indo. foi uma coisa que você veio assim, Não. dia farei o caminho. Não. Foi uma coisa que você resolveu e você Sim. falou... Mas ela Agora eu resolveu, vou. mas ela já estava com aquilo na cabeça. Não, mas o que A eu tô falando, ela semente não tinha contou. ali. Ela não era uma coisa que ela vinha contando para as pessoas. Sim. Era uma coisa que ela Interna. trabalhava interna. É. E aí um dia ela chegou pra gente, a gente é amiga, Sim. né? E aí um dia ela chegou pra gente e falou assim, estou indo fazer o caminho. E aí teve uma preparação para isso, né? Teve. Qual foi? Então, um dia almoçando com uma amiga minha, ela falou, você não sabe, vou fazer o caminho. Agora em setembro, com um grupo. Isso era que grupo? mês? Isso era junho. Caramba, o caminho foi foi em rápido. setembro. Ah. E eu falei, como assim? Vai fazer? Ela ainda tem vaga. Você quer? Eu quero. E aí você fica naquelas, a vontade veio, tipo, erupção de vulcão. Só que sempre é isso, né? Quando a gente tem um grande evento na nossa vida, a primeira resposta, não dá, porque eu vou ficar quanto fora? 20 dias? Nossa, no meio do ano. E o trabalho? Como é que eu vou falar em casa? Olha, eu vou fazer um caminho. E dá agora, você precisa ter uma, né, financeiramente, emocionalmente, fisicamente, você precisa estar preparada. Naquele momento eu olhei e falei, não tenho preparação zero, estou até fumando, como é que eu vou? Não estou fazendo academia. Meu Deus, como é que eu vou parar a minha vida 1 mês, 20 dias para fazer isso? Não dá. Mas explodiu e você começa a olhar Fazer dar. com mais cuidado. Isso eu acho que é uma grande mágica, né, na vida. O que você falou, Lu? Você começa a Começa fazer dar dar certo. certo. Fazer dar Porque certo. eu tenho muita vontade e eu Sim. venho flertando com isso. Você fala, "Ai, não Desde. dá." Vai chegar uma hora, mas é que acho que são condições, não é isso? Vai chegar uma hora que a coisa aparece E e você aí cria. você tem que criar condições, é isso? Mas Às o que vezes- te motivou de fato? Ah, O que foi? Você acha que estava É aquilo na que você falou. hora A de- leitura desses livros, isso te motivou de fato? Eu acho Despertou que em você a uma curiosidade? semente estava ali. Eu sempre tenho a vontade. Engraçado, eu tenho sempre uma fantasia. Já fiz várias coisas na minha vida. Uma delas que eu tenho muita vontade de fazer é escrever um livro.
E eu sempre tenho a fantasia de que não dá para escrever um livro, ele não cabe na rotina da minha vida. Que horas que eu vou escrever? Desculpa vou isso, escrever no intervalo entre um cliente e outro. Vou escrever à noite. Então, ao invés de ver o capítulo da série, eu vou escrever uma página. Eu falo, não. Então, a minha fantasia eu tenho que parar um mês da minha vida, ir para algum lugar e escrever um livro. Ficar olhando o mar. Imagina a sua fantasia. Um janelão de A minha vidro. fantasia é essa. Tomando uma xícara de chá bem Exato, quentinha. aí eu escrevo. Quero fazer um caminho, quero escrever um livro, o que mais? Isso. E aí o caminho era um pouco isso, né? Você precisa parar um tempo na sua vida. Eu acho que eu estava vindo numa coisa de trabalhar, de pandemia, tão a vida me atropelando, que eu acho que o maior motivador daquele momento eu preciso parar um pouco, eu preciso dar um pause. E quais foram os aprendizados sobre si que você trouxe? Bom, tiveram muitos. Primeiro, eu acho que esse, Superação, o que teve? A preparação, eu acho que ela é muito importante. Deve ter gente que acorda um dia e fala, eu vou e sem se preparar, vai, Porque né? você tem que se preparar fisicamente, você tem que ter equipamentos para isso. Como que você se preparou? Então, depois que eu decidi, eu acho que a primeira coisa é falar em casa, né? Que você tem uma vida que vai parar 20 dias e fala, olha... E apesar do meu marido ser um pouco acostumado com esses meus arroubos, assim, eu já fiz outra viagem que, eu quero ir para o Vietnã. E não dá para ir para o Vietnã uma semana, né? E já que você vai estar uma semana, porque você não vai no Camboja, né? E já que você está, por que você não vai ali? E, de repente, uma coisa que ia ser 15 dias vira 30. Mas depois que você comunicou, se organizou com a família, Sim. O preparo físico, eu gostaria de saber um pouco do preparo físico. Porque eu não tenho tanta vontade de fazer, mas é muito por conta de gente que tem que se preparar demais. Precisa realmente desse preparo assim, eu acho tremendo? Que precisa. Não, tremendo eu não acho que precisa, porque a caminhada da peregrinação ela é diferente de uma caminhada atlética, né? Que você... vamos sair para caminhar hoje, fazer andar uma maratona, 3 quilômetros, que você tem um ritmo, né? Que você... Ela é mais pesada, eu acho, até. A caminhada do caminho, ela tem uma coisa meio passeio também, porque você não tem que... andar num ritmo, você vai parando, você pode dar 10 passos e sentar, andar 1 quilômetro, parar para tomar um café, mas, comer. Por exemplo, você falou, mas quando você sai de um ponto, Sim. você é obrigado a chegar, por exemplo, naquele dia, num outro ponto para dormir, ou não, necessariamente? Então, sim ou não, né? Porque eu acho que tem pessoas que saem com uma liberdade de falar, eu vou até quando eu aguento, ou eu tenho uma data de chegada no próprio caminho, então eu tenho que andar 36 quilômetros, outro tem que andar 20, outro tem que andar 10, o outro fala, eu vou até onde eu quiser, hoje eu quero parar aqui. Então, eu acho que, por isso que tem o caminho de cada um. Como a gente tinha um grupo, e esse grupo tinham 3 pessoas que iam nos guiar e que prepararam as pousadas, então a gente tinha... Você tinha como objetivo chegar naquele ponto que tinha sido preparado para vocês. Exato, porque já estava organizado, já estava... O que é interessante também, você tem não tinha só um você planejamento. caminhar, você tem um planejamento de caminhar, você fala, eu vou chegar até um objetivo... Né, hoje, né? Você caminhou o quê? 15 dias? 15 dias, 14 Você tem dias. vontade, de fazer? Nunca tive vontade de fazer o caminho de Compostela. Mas por quê? Por conta do preparo ou porque ficar sozinha? Não, porque na verdade eu nunca tive essa curiosidade. Mas eu vi uma amiga minha que fez o ano passado, ela fez de bike. Sim. De bike? E eu achei super interessante. Legal, de bike. Mas... achei também super interessante, do mesmo jeito que ela fez andando, mas ainda não me bateu esse negócio no coração, eu quero fazer. Por isso que eu acho até que é uma coisa interessante da gente conversar e você contar como é que é, porque pode ser que isso aguce a curiosidade, desperte esse desejo nas pessoas ou não. Eu ainda não tive. Mas eu ainda estou no mar. Eu queria só saber, assim, quais os principais, se você pudesse falar 5 ou 4, enfim... os principais aprendizados no caminho que você trouxe para a tua vida até hoje. Porque o que eu acho legal dos aprendizados é você
internalizar aquilo e carregar para sua vida verdadeiramente e não um mês depois eu faço tal coisa, porque tem isso, né? Isso aí é que nem quando você dá bronca em filho, que ele fica de castigo, ele promete, aí ele fica uma semana fazendo bonitinho direitinho. E depois... Então eu queria saber o que para tua vida até hoje nós estamos em outubro de 2024, esse programa vai para novembro de 2024, o que você trouxe realmente de aprendizado? Então, você sabe que acho que isso é muito importante você trazer isso. Eu sou psicóloga, desenvolvo pessoas, já ofereci imersões, cursos e já fiz muito imersões e cursos muito impactantes na minha vida. A gente passa por experiências de grandes impactos na vida. E eu acho que a gente precisa tomar um cuidado muito grande, porque a gente sai, fogueiras são acesas. Às vezes você está numa palestra e alguém fala alguma coisa e acende, ou a gente passa por uma experiência, muito forte na nossa vida, e a gente precisa tomar um cuidado muito grande, porque a fogueira, assim como a fogueira do fogo, ela precisa de madeira para ela continuar acesa. E eu acho que essas fogueiras que são acesas dentro de nós também. Então, o caminho ele é muito forte, ele traz muito impacto, mas se você não cuidar, ele se perde na sua vida. Ele vira um álbum de fotografia que, se você não cuida para que ele fique aceso, ele se apaga, como todas as outras experiências. Mas ele te trouxe mudanças, por exemplo, de comportamento, de visão da vida, de dar, de receber. Você consegue fazer um balanço no que você mudou depois disso? Posso fazer um gancho aqui? Pode. Sobre o que a Thalita está falando, sobre o que a Natália falou, que eu estou aqui passando mal. Não necessariamente você precisa ter aprendizados, certo? Também. Depende muito. Eu estou pensando aqui, as pessoas têm essa impressão de que só vai para fazer o caminho. Quem está querendo se espiritualizar. Pode ir só para contemplar. Não, porque, o caminho é um caminho. Tive uma amiga que foi amiga, o pai, que já tem lá pelos seus 80, provavelmente 70 e alguns, e o irmão. Ela foi espiritualizada, ela é totalmente. O pai foi passear e foi como uma coisa de, deixa eu ver se eu ainda tô vivo, se eu aguento uma coisa dessa. E o irmão foi acompanhar. Então, o que eu tô querendo colocar, até para você responder a pergunta das duas, que a Natália foi muito pontual, e quais são os 5 aprendizados? Aí a Thalita veio com o que você trouxe. Então, aí eu venho com um contraponto. Pode ser que alguém queira ir e fale, porque eu vi o caminho, que eu fui acompanhando. Tem lugares incríveis para você parar, para almoçar, comidas maravilhosas. Você vai caminhando, isso vai te trazer algo. Então, eu estou trazendo esse contraponto, até para falar, gente, mesmo quem não queira se espiritualizar, será que é só isso? Então, mas o que eu acho é você passar 20 dias, 15 dias caminhando sozinha. É o que a gente falou, aquela jornada, você pode estar num grupo, mas na minha visão, é muito difícil você não ter aprendizados ou um autoconhecimento um pouco mais profundo sobre você, porque existem reflexões. A tua mente não deve parar, de pensar em coisas. Mas talvez você tenha que estar esperta, para não... Você viu o que ela falou? Você pode perder todo o caminho. Você perde, Não, sim, depois sim, logicamente. Como todas as outras experiências, se você não alimenta aquela experiência, ela vai virar o que você falou. Se você não traz aquilo para a tua vida e faz com que aquilo tenha, de fato, um peso... Você perde. Mas é por isso que eu trouxe a pergunta pontual, assim, o que você trouxe? Ficou? O que ficou para você? Olhando para lá, o que você tem hoje? Você pode falar uma coisa, eu falei 5, 4, mas você pode falar uma coisa, assim, forte. Só pra gente entender essa transformação. Então, é engraçado, porque eu acho que a gente vai e volta, Porque, por exemplo...
tem uma lição, assim, que é, gente, a gente sempre pode ir mais além do que a gente imagina que pode. Eu nunca imaginei que eu fosse andar 274 quilômetros na minha vida, porque se você me chamar hoje para ir na praia e falar, ai, vamos caminhar, eu falo, ai, não vou. Ai, que saco. Eu odeio ficar andando. No shopping eu falo sempre, ai, vamos parar no manobrista, porque eu não quero andar de onde parou o carro até a porta. Eu tenho preguiça. Tá, mas como você tem preguiça E andou tanto. E andou, né? Acho que tinha um outro propósito. Então é isso. Eu acho que a gente fala, eu não dou conta, não, a gente dá. Né? Como outras coisas na vida. Você faz, no final das contas, né? Eu acho que um dos motivos que seria para mim, e eu acho que para você também, são as provações dos seus limites. Sim. Então, né? Tipo, vou me provar que eu consigo fazer, vou me determinar a fazer isso e eu vou terminar, vou cumprir a minha tarefa. E eu acho que é muito, talvez seja muito do seu perfil, assim, quando você se determina a fazer um negócio, você vai lá e faz. E eu acredito que seja muito você chegar e falar, é meio que uma aprovação, uma autoaprovação. Autoprovação, na verdade. Autoprovação. Você se provar, falar assim, não, eu me pré-determinei a fazer aquilo e eu vou concluir a tarefa. Sim. E eu acho que tem muito disso, que no seu perfil e no seu... Sim. E eu tenho uma coisa da vida, assim, que eu acho que eu quero aproveitar muito da vida. Sabe quando você tem uma manga e você chupa até o caroço? Sim. Literalmente. Literalmente, tudo que eu puder tirar da vida, eu quero. Isso me motiva muito. Então, o caminho, por exemplo, era uma das coisas que eu falei, eu não posso passar pela vida sem ter feito isso. Legal. E aí veio a oportunidade, aí é isso. Eu comecei a criar uma condição para poder fazer e fui. Fui com medo, fui preparada, tem que fazer musculação, andar, então amaciar a bota, você tem que amaciar, essa bota tem que chegar pelo menos um mês antes para ela estar amaciada, para você ver se ela está doendo, não está, para o seu pé passar pelo processo de bolha, né, que dá uma calejada, andar com peso na mochila, então a gente punha a mochila, punha a coisa dentro da mochila e saía andando. Eu lembro que um dia numa caminhada que eu estava me preparando com uma amiga, a Thalita foi levar água para a gente no meio do caminho. A gente, uma água, já tinha andado bastante. Então, essa eu acho que é a preparação, né, física, tá com ombros, né, lombar, porque você está carregando um peso. Apesar de que hoje o caminho está muito preparado para os peregrinos, então você não precisa carregar a sua mochila, você pode mandar a sua mochila de um pouso para o outro, então você pode ir com a tua pochete. Mas é interessante você fazer você toda paramentada, né? Tipo, vou viver essa situação 100%. Por conta dos significados também, né? Porque eu acho que inicialmente então isso é legal. O quanto você tem que carregar nessa mochila? Tinha essa questão, né? Não tinha esse delivery de mochila. Hoje tem. Então, quando não tinha, você tinha aquela história eu estou carregando o peso da minha vida. E ao longo do caminho você vai tirando o peso, você vai dando as suas coisas, porque você vai vendo que você não precisa carregar aquilo. E hoje, você não precisa carregar o peso. Até porque o maior peso não está na mochila, está na sua cabeça, está no seu coração. Então, que pesos que você quer tirar realmente? Tanto então, faz a mochila. Uma das coisas que você vai pensando muito é o que eu estou carregando na minha vida? Eu preciso de tudo isso. O que eu estou levando? Que peso é esse? Ele está no teu coração. Acho que esse é o maior aprendizado que você trouxe até agora aqui, Exato, entendeu? é isso. Eu mandei a minha mochila alguns dias e alguns dias não, porque, obviamente, no começo você começa, não, vou levar a mochila, né? Porque é o meu peso, né? Depois você fala, não, leva a mochila hoje. E a mochila não tem nada a ver, tá tudo aqui dentro, deixa eu... E no começo você vai, todo mundo de mochila. E depois você vai vendo que o peso não é esse. Por exemplo, um dos maiores... Eu não posso ver o tempo fechar. A chuva é uma coisa que me amedronta. Não sei por quê.
Eu vejo a chuva, ai, que saco, se eu tiver que viajar e tá chovendo, eu já falo, ai, vamos amanhã, eu não gosto de pegar carro com chuva, eu gosto de me resguardar. E a gente começou o caminho, ai, vamos, e eu via aquele céu fechado, falava, meu Deus, será que vai chover? A gente deu 10 passos, tirou ali uma cartinha e começamos a andar. Choveram 2 horas. Sem parar. E eu estava ali, eu com meus pensamentos, sozinha, e falava, por que na minha vez? Por que comigo? Por que eu tive esse azar? Eu vou ficar doente, eu estou toda molhada, como é que eu vou me secar depois? Foi muito difícil. Por que eu inventei isso agora? Por que a gente não começou amanhã? Por que não foi semana passada? Então, eu acho que logo de começo, o caminho não foi uma subida, mas foi aquela chuva que me levou para o fundo do poço, para uma conversa muito negra comigo. E impressionante que depois eu ficava... E era um caminho, porque o caminho... São muitos caminhos, né? Sim. Então, tem o caminho francês, tem o inglês, tem várias rotas, e a gente fez o caminho português, saindo ali perto do Porto e indo até Santiago. A gente fez o caminho da costa, iniciou pelo caminho da costa, foi para o central, fez uma variante que se chama espiritual, que é muito legal, podemos falar sobre isso, voltou para o da costa e chegou em Santiago. E nesse caminho da costa era andar na beira da praia, então não tinha uma árvore, não tinha uma sombra para você falar... Deixa eu parar aqui meia hora. Não tinha. E a capa de chuva é um engodo, entendeu? Porque não serviu para ficar molhada. Porque você estava ali. Teve uma hora que eu falei, meu Deus, não vou secar nunca mais. E como é que você saiu desse looping de então, ficar foi chovendo? Um looping, Por que boa eu vim? palavra, exato. Como é que você saiu disso? Então, foi difícil Ou não saiu? sair. Foi eliminando? Teve uma hora que eu falei, meu Deus, não tenho o que fazer, eu vou ficar aqui. Acho que o looping demorou muito até eu encontrar uma das amigas, uma olhar para a cara da outra e falar, que roubada é essa? Que show da Xuxa é esse, entendeu? Agora já estamos aqui, vamos seguir. Encontramos um bar. Entendi onde terminou o looping. Não, mas aquele bar tinha aquele monte de velhinho português que olhou para 2 mulheres ali e falou, como elas são loucas, estão todas molhadas, o que elas estão fazendo, entendeu? Bom, eu fui ali, tiramos um pouco naquela ilusão de se secar um pouco, tomamos um café ali. Aliás, foi a única vez que a gente tomou um café, porque depois era sempre cidra e cerveja ao longo do caminho. Você está vendo que no seu momento mais difícil de looping foi o café que te salvou. Depois, bom, pra você ver, né, as mudanças do caminho, depois daquela parada... a chuva amainou, abriu um baita sol, o sol secou. A gente vai com roupa tecnológica, então a calça seca rápido. Tudo meio que seca. Tênis também? Então, isso foi tênis punk. Não. O pé fica molhado. E só depois eu descobri que existe uma polaina, e que eu não tinha. E tem uma parte muito engraçada do caminho dessas. Enfim, secamos, chegamos e eu não fiquei doente, foi tudo ótimo, maravilhoso. E eu achei que a chuva foi o meu primeiro grande obstáculo. Choveu de novo depois, em outro dia. E eu parei, foi muito engraçado, porque eu não queria passar pelo que eu tinha passado de novo. Eu estava caminhando sozinha esse dia. Eu parei, eu vi que tinha uma lojinha, um mercadinho. Eu parei, eu entrei no mercadinho, eu comprei Magipac, foi ridículo. E se enrolou. Eu me enrolei, tinha uma mulher que eu sempre encontrava, eu chamava eles de casal viking, eles tinham uma cara de viking. Toda hora eu encontrava, todos os dias eu encontrei com aquele casal no caminho. E naquele dia, do lado do mercadinho tinha um bar, eu comprei um Magipac e um pano. Aí eu dei uma secada e eu comecei a me enrolar. Principalmente. Eu tinha, na verdade, um grande medo de adoecer e de não poder acabar o caminho.
E aí eu comecei a enrolar o meu peito, ela olhou para mim, ela devia ser nórdica, mesmo a sueca, ela veio, quer uma ajuda? Eu quero. Aí ela me ajudou a me enrolar, as outras pessoas começaram a rir, e aí eu enrolei muito o meu pé, comprei um adesivo, fiz meio uma polaina. E depois que eu estava ali, a chuva não parou, eu tinha que seguir. Não, era ridículo. Você ficou parecido que o Robocop do Magipac. Eu parecia o Robocop do Magipac e segui. Segui, aquela chuva começou a desenrolar o Magipac. E dali a pouco eu escuto alguém atrás de mim cantando Thriller, do Michael Jackson. Porque foi saindo os pedaços. Era uma amiga do meu grupo cantando, rachando o bico, porque ela olhou e falou, cara, você está um zumbi, os seus plásticos estão arrastando. Tava deixando Você parece além de o personagem tudo, você não tava sustentável. Com plástico no lugar e deixando na trilha. Exato. Então teve essa Ô, parte. Alda, sabe o que eu queria? Você percebeu, só concluindo esse negócio. Então você percebeu que, na verdade, assim, você tinha um drama na tua cabeça. Na minha cabeça. Você tinha esse drama, aí você achou que você tinha arrumado uma solução Exato. que, na verdade, não era uma solução, Não. era um problema. E aí, resumindo, depois você teve que entender que você falou assim, não, eu tenho que lidar com esses dramas de uma forma mais natural para que você consiga seguir mais livremente. Não vou controlar, exato. Era isso. Pronto. Esse seu medo da chuva, ele melhorou? Melhorou. Ainda teve mais um episódio, porque depois, você vê, choveram 3 vezes. Nesse dia, eu acho que foi. Ou foi num outro dia, enfim, eu não me lembro. Mas tinha uma previsão de uma nova chuva. Porque, na verdade, durante o nosso caminho, tinha a previsão de uma mega tempestade. Ela nunca veio chuva forte. Mas não veio a tempestade. Mas chegou num dia também dessa coisa de chuva, essa coisa da chuva me pegava fortemente e eu andando ali, eu olhei numa vitrine e vi uma roupa tipo de motoboy. Aí eu falei, vou comprar roupa de motoboy. Você passou 15 dias em função do drama da chuva. Olha isso, que Depois louco. do plástico, motoboy. Depois do plástico, eu falei, o Ela já plástico tinha virado não zumbi, vai... agora ia ser motoboy. Motoboy. Aí eu liguei para uma amiga minha, mandei mensagem, falei, achei aqui uma roupa de motoboy. Você quer? Aí ela, quero. Aí eu, beleza, comprei a roupa do motoboy, de um plástico bem mais resistente, uma calça de motoboy, um casaco. Falei, amanhã essa chuva não vai me pegar, eu não vou ficar molhada. E acordei, me vesti de motoboy, a minha amiga também, todas as outras amigas, nossa, vocês não vão se molhar, vocês vão se dar super bem hoje. E eu lá toda me achando na roupa de motoboy, venci a chuva. Imagina, saí, andei acho que 500 metros, olhei para mim e falei, olha, eu já perdi 1 quilo de água. Você fez uma eu sauna. Já estou toda molhada por dentro. Foi uma tragédia. Você viu que a cabeça do ser humano... Olha isso. Eu me molhei por dentro, a chuva começou... Aí eu não estou aguentando, vou tirar a calça. Você não sabe, começou a abrir. Depois da roupa de motoboy, nunca mais choveu. Ai, que bom. Não, nunca mais choveu. A roupa a gente tirou depois de não deu 1 quilômetro, já estávamos sem a roupa guardada. Agora, quer dizer, você arrumou um peso para você carregar? Arrumei um peso para eu carregar. O meu medo foi comigo na mochila naquele dia e nunca mais choveu. Olha isso. Interessante. Fala um pouquinho do caminho espiritual. É isso que eu queria saber. Vamos voltar porque é interessante. Então, foi bem nesse dia. A gente ia entrar numa parte do caminho que se chama variante espiritual. Esse pedaço é que Santiago, na verdade, ele foi um dos apóstolos e ele foi para aquela região para poder falar de Jesus. E ele foi morto, né? E aí que construíram a Catedral de Santiago. Mas ele chega na Espanha, num lugar que se chama Vila Nova de Arousa. E super interessante, é a única... Vila Nova é tipo uma ilha,
e tem uma parte de um rio ali, e é a única via sacra fluvial que tem no mundo. É bem interessante. No meio do rio você tem as cruzes, né? E é bem interessante. Ele chega por ali, Santiago, e a gente fez a parte do caminho de passar por ali, em Vila Nova de Arousa, e chama-se Rota Espiritual. Foi bem interessante esse dia que, lógico que volta e meia, você anda com as pessoas do seu grupo, se você quer ou não, né? Cada uma tem seu ritmo e às vezes a gente quer, né, tá ali com companhia. E tinha uma coisa que por alguns momentos me incomodou, que era conversas meio, que filme você viu, ou conversa aleatório, papo furado, e aquilo me pegava. Rola papo furado? Rola. Tá. E só que aquilo eu falei, não queria fazer o caminho falando papo furado, queria estar mais conectada. Comigo mesmo, com o caminho. Então, isso me fazia acelerar ou diminuir o passo. E naquele dia, saímos em 3, e eu comentei isso com as meninas, era o dia da roupa do motoboy, e falei, não queria ficar falando papo furado e tal, e as outras duas falaram, vamos fazer um pacto do silêncio? Putz, vamos. A gente, naquele dia, tinha 2 paradas, uma era num mosteiro, San Juan de Pueyo, e num almoço que a gente ia ter num outro ponto, e a gente ainda ia dormir num mosteiro. E a gente falou, vamos fazer esse pacto. E fizemos. Saímos às 3 e não falamos mais. E foi muito legal. Tivemos uma crise de riso por conta lá de uma história. E chegamos no mosteiro. E esse dia foi quando você fala, né, as pessoas falam, espiritual. Cada um tem a sua relação, né, espiritual. A minha sempre foi difícil, eu sempre tive uma curiosidade muito grande de entender o que era fé. Eu ia nos lugares ou vejo uma pessoa de muita fé e para mim é muito difícil entender o sentimento de fé. Eu queria muito ter este sentimento e para mim é um grande desafio ter. O que é esse sentimento da fé? Fé no quê, né? Fé no quê? Como que é sentir fé, né? Dessa energia invisível, dessa coisa invisível, né? A fé você tem que acreditar. E ali você se conectou com a tua fé? Então, aconteceu uma coisa muito interessante ali. Eu perdi a minha mãe em 2017. E a minha mãe tinha me dado uma santa, com Nossa Senhora das Graças, com um manto azul. Eu tenho essa santa grande em casa. Beleza. Eu sempre tentei ter fé, mas eu nunca sei se eu senti ela inteira, entendeu? Se ela me tomou como ela toma outras pessoas, que eu vejo que tem uma fé genuína. Eu tenho fé que vai dar certo. Eu tenho fé, mas não tenho dúvidas. Eu tenho fé, eu tô com um pé aqui, um pé ali. É uma fé meio paraguaia, mas vamos lá. E ali eu sentei, eu orei, vi aquele altar maravilhoso, tal. E no meio da minha oração ali, eu lembro que eu comecei a conversar com a minha mãe. E conversar de um jeito que era muito da minha mãe. Minha mãe era muito arteira. Ela adorava pregar peça nas pessoas. E, de repente, eu estava numa conversa do tipo... Nossa, mãe, você está aqui falando comigo? Ela, fiz amizade lá com o porteiro do céu e consegui vir um pouco. Era típico da minha mãe fazer amizade com o cara e poder burlar a lei. E estar ali conversando comigo. E eu lembro que eu passei um tempo falando com a minha mãe ali, numa conversa muito jocosa, assim, muito à la minha mãe mesmo. E beleza, orei, me emocionei, chorei, vi aquela santa, que na verdade não era santa, era San Juan de Pueyo com o manto azul. Mas me remeteu muito àquela santa por conta do manto. E beleza, seguimos.
Naquele dia, só 3 pessoas poderiam dormir no mosteiro, porque a gente fez um sorteio, as outras iam ter que dormir num albergue, porque a gente ia chegar num lugar que se chamava Armenteira, que tem esse mosteiro só de irmãs. Elas fazem uma missa linda, só de mulheres, dão a bênção do peregrino, é muito lindo, assim. E eu ganhei o sorteio para dormir lá no mosteiro, então foi uma experiência bem inteira, né, de estar no mosteiro com as irmãs, tal, enfim. E no dia seguinte a gente ia fazer um trecho que chama Ruta de la Pedra e Alga. Isso acho que foi o trecho mais lindo que eu andei na minha vida. Eram uns 8 quilômetros numa descida de uma montanha com a mata fechada, com rios e diferentes momentos de rio. Ou seja, apesar de ser um trecho de 8 quilômetros, a gente fez ele em 3 horas, porque você parava o tempo inteiro, parava, orava, ia no meio do rio, as mulheres se banhavam, parecia que você estava num caminho de fadas, de encantamento celtas, era uma coisa desse tipo que você te tirava mesmo da Matrix. Você chorou durante a caminhada? Vezes. Chorou? 1001. Então, essa conexão foi muito legal. Acho que, de fato, foi a parte mais espiritualizada do caminho, foi essa coisa, esse encontro, né, esse espírito da minha mãe, esse caminho da natureza. E hoje você traz essa fé para você, essa fé que você encontrou lá, né? Você traz para tua vida. Hoje você perdeu ela. Você não colocou lenha na tua fogueira. Então, você acredita que aconteceu uma coisa muito surreal? Porque eu acho que o caminho também tem essas coisas, né? Do mesmo jeito que choveu e depois fez sol e me secou, e eu não adoeci, e, enfim, né? Acho que a mágica do caminho é essa. Você acredita, eu cheguei do caminho depois, passado uns 4 dias que eu estava aqui, eu recebi uma mensagem no Facebook de que era uma mulher do lar do espírita do Brasil, falando que tinha uma carta para mim. Que carta? Então, eu faço parte dos colaboradores aqui do lar. Lar do quê? Desculpa. Lar espírita do Allan Kardec. É o maior do Brasil, que fica ali na aclimação. É uma carta psicografada? Aí eu falei, que carta? É uma carta da Elzira. Eu falei, é sua mãe? Minha mãe. No falei, dia. Moça, você está me tirando? Você está brincando comigo? É trote. Tem a data eu só da carta? faço essa ajuda, porque são psicografadas muitas cartas e a gente pega algumas e tenta achar as pessoas. Tem uma lista aqui. E eu achei. Seu filho chama Luca e o outro Tiago? Eu falei, chama. Você não está brincando comigo, né? Não tô, pode vir aqui. Aí eu liguei para o meu marido, falei, é trote. Ele falou, é trote. É lógico. Aí eu falei, será que tem alguém brincando comigo? Né? Logo agora que eu achei que eu tinha fé? Não, logo agora que, né, a minha fé estava tão em dúvida, assim. Bom, aí eu chego lá, eu vou buscar a carta. Eu falei, eu cheguei lá, era um lugar enorme, era um lugar de verdade. Na Nightingale. Enfim, muito louco tudo isso. Ainda eu cheguei na Aclimação, que era o bairro que minha mãe viveu a vida dela, atrás da igreja que fez a missa de 7º dia. Eu falei, tá tudo muito louco. Aí eu pego, a mulher me deu uma água, tal, falou, a carta tá aqui. Eu peguei a carta, abri a carta, olhei a data, peguei o telefone. Foi a data que você estava conversando com a sua mãe lá. Conversando com a minha mãe lá. Não. Aí eu fiquei foi muito louco. Ou seja, você trouxe a fé. Exato. Aí eu falei, caraca, a fé tá aqui.
A fé e a espiritualidade. E a espiritualidade. Olha, eu ia te fazer uma pergunta. Não é né? um condicionado, tá? É arrepiado da história mesmo, porque essas coisas me tocam Foi demais. muito louco. E depois eu fui falar isso para as meninas que estavam comigo lá, e elas, meu Deus, sabe? Bacana Foi isso. muito louco isso. O Isso foi caminho, parte a mais- rota da espiritualidade, né, que é um pedaço, você sentiu uma energia diferente? Por que ela se chama Rota da Espiritualidade? Você contou toda a história. Por tem as conta cruzes, disso, é a parte mas você sentiu que tinha... de conexão com Santiago, né? Você sentiu isso? Então, eu acho que foi isso, né? Tá naquela Poxa, dela falar igreja, com a mãe dela tá na igreja, no mosteiro, Você acha que receber é todo uma um bênção. contexto? Andar com a natureza, assim, né? Eu sempre... Um dia, uma pessoa muito espiritualizada me perguntou aonde você sente Jesus, né? O Na natureza. Espírito. E eu aquilo falei, nossa, onde que eu sinto? E a natureza é um lugar que me fala, uau, Te toca, né? Que é isso aqui, essa grandiosidade, isso aqui só pode ser Só pode ser coisa Deus, de... né? Isso, né? Então eu acho que toda essa É um conjunto, É um né? conjunto. Ô, Aldar, o que você aconselharia para quem resolvi fazer o caminho? Então, eu qual acho é o que conselho primeiro que é você isso, dá? né? Muita gente que vai ouvir essa nossa conversa provavelmente já tem o caminho. Então, pode ser que sinta aí a nossa conversa como um sinal, né? De falar, nossa, aqui, ó, precisava ter ouvido isso, né? Eu acho que é isso, né? Hashtag vá. E se eu fizer essa pergunta para você assim, você consegue comer um elefante? Eu falo, pô, não. Não Mas sabemos. e se eu dividir ele em pedaços? Né? E se a gente... E durante um ano, você consegue? Consigo. Pô, quantos bois a gente já não comeu se a gente não é vegano? Né? Então, cabe o caminho? Cabe. Se a gente organiza, cabe. E isso é muito importante. Tem coisas grandes que talvez a gente fale, não dá para eu fazer isso. Olha quantos anos eu tenho, olha a minha vida, como é que eu vou parar 15 dias? No entanto, às vezes a vida para a gente, e quando a gente volta, tá tudo lá, né? Não, tá tudo lá, você retoma, mas você até fica triste, fala, pô, voltou, nada eu acho que mudou, você volta de um tamanho diferente, né? Você eu acho muda. que você deixou aqui, exato, né? Então, eu acho que O conselho talvez seja, não viva... Quando você pensa em fazer, não pensa na grandiosidade do caminho. Não. Vai nas etapas, é Tenta isso? ver, ele vai caber. Tá. Porque a gente tem uma vida... É como se falar... Quando a gente vai ter filhos e falar, será que está na hora? Não está? Né? Vai. Às vezes você adoece, você fica 15 dias, que aquilo te tira do ar e não estava previsto aquilo. Na verdade, então, você não pode encarar o caminho como uma coisa, uau, desesperadora. Não. Tem que ser um negócio que, pelo que eu estou percebendo do que você está contando, é uma coisa que na hora que você vai, você tem aquela ansiedade de ir, né? Então, talvez o primeiro dia você esteja um pouco mais ansioso e tal. Será que eu vou E conseguir? aí, eu acho que você deve diminuir essa ansiedade, você passa a aproveitar aqueles momentos que você está caminhando. Deve ter uma autorreflexão de tipo, por que que estou aqui? O que isso está me trazendo? Como você entender qual que é o seu papel ali naquele caminho. E aquele entendimento acho que é só seu e Deus, né? E vão acontecendo pequenas coisas, né? Que vão te... Às vezes não é nem a grandeza do caminho, mas são pequenos detalhes que vão... A coisa da chuva, Você acha me que ensinou pode São muito. as pedras no caminho. As pedras Você do acha que caminho, Quando eu falo das exato. pedras do caminho, é isso, né? Não é o caminho Não é o inteiro, caminho inteiro são de aquelas pedras, são as pedras, maiores, menores. Mas aquilo que você faz do caminho. Sim, É isso exato. Que eu ia falar. É o que você faz do A Thalita caminho. falou uma coisa que me chamou a atenção. Você não precisa olhar com desespero. Cada um olha de um jeito. Não necessariamente todo mundo olhe, ai, que desespero. Que vou medo esse de fazer caminho." tudo Eu, isso. por exemplo, eu olho pensando assim, putz, que demais vai ser esse caminho. Eu pensando
caminhar dele. É que você já é mais zen, né, Lu? Eu sou uma pessoa mais acelerada, já tô pensando que eu vou chegar. Ela quer ir de vou bicicleta dar, já. já quero ir Então, de de bike eu já bicicleta. então, você vê como é visão, né? Cada um tem uma visão. De bike eu jamais iria. Daí me dá desespero, porque eu ia falar, minha perna não vai aguentar. Mas acho que cada um olha de um jeito, né? Mas é que eu acho que Mas no isso final... é como a vida, gente. Exatamente como a vida. É que eu acho que no final é muito isso, né? Você leva... o peso que você carrega, ele não é físico, ele é mental, né? Total. E eu acho que o maior trabalho que você tem nesse caminho todo, imagino eu, que seja mental. Ah, total. É mental. Mental, emocional, né? Enfim. Porque isso, a caminhada do caminho depende de quantos dias você pode. Tem gente que faz em 10 dias. 15, em vez de andar 18, 20, 25, que nem a gente fazia, faz 30, 32. É possível? É. Você anda 2 horas a mais, anda com um pouco mais de velocidade e diminui. É um caminho que te deixa livre para você fazer no teu ritmo, na tua capacidade. E o quanto você tem de tempo. As pessoas fazem em diferentes formatos. Eu tive um amigo agora, outro dia, que fez de um ponto até outro, andou acho que 250 quilômetros, parou, veio embora e vai, na próxima vez, fazer desse ponto que ele parou mais um pouco. Tá. Tem gente que faz o caminho francês, 700 quilômetros, 800 quilômetros. A gente fez o português, quase 300 quilômetros. A peregrinação... Todos têm uma rota espiritual ou só o teu português? Não, tem a variante, chama variante espiritual por conta da chegada de Santiago nesta ilha, entendeu? Então é só o caminho português que tem. É pelo português. Na verdade, a gente anda 5, 6 dias por Portugal e logo você chega na Espanha. Né, na Galícia. Essa parte, Santiago está na região da Galícia e Vila Nova de Arousa também, né? Quando você... Já é Espanha. É Espanha já. Então não é que é só então, português, outras rotas mas passam por lá. Entendi. Entendeu? Meninas, nosso caminho aqui Ai, com a jura? Alda está chegando ao final. Mas eu tenho mais uma só. Então vai, mais uma. Vamos lá. Vai lá. Você começou falando que é um chamado. Né? Eu acho que e aí você falou agora que as pessoas que estiverem assistindo, só vai. Depende, né? Acho que você tem que ter vontade de ir, né? Ah, sim. Não, mas para quem esse chamado bate no quando coração. Eu acho que a partir do momento que você sente o chamado, você já tem uma conexão com aquilo. Aí você vai encontrar pessoas, aí você vai estar andando, você vai ver uma bota, aí você vai conhecer um outro alguém, vai chegar um livro, aí você fala, nossa, o caminho não sai da minha vida. E aí ele vai botando ali pontos, né? Te chamando mesmo. E eu quero saber da sensação... De chegar. Da chegada. Ah, ela é muito emocionante. Eu fiz eu tenho um Instagram, ele chama alda.marmo, e tem ali no meu Instagram, eu fiz uns vídeos que são todos os dias. Eu fiz em comemoração a 1 ano, então tem ali 1 minuto de vídeo. Olha lá. Alda.marmo. Marmo, mas a gente vai colocar o arroba aqui. Tá bom. E tem ali para as pessoas darem uma olhada. Mas isso está nos destaques? Tá, não tá, mas está no feed. Tá. Mas dá para ver. Instagram? É aberto no Instagram e você consegue dar uma olhada ali em como foram os dias. E o vídeo da chegada, fiz questão de filmar a chegada, ela é muito emocionante. Porque você imagina, é um lugar no mundo em que todo mundo que chega, imagina essa energia. Primeiro, a catedral ela é imensa, ela é muito grande. E todo mundo que chega ali, chega superado. É uma superação, chegar ali. Então, tá todo mundo muito feliz. Então, você imagina a energia desse lugar? Maravilhoso. É maravilhoso. Meu olho tá cheio de lágrimas, porque realmente é uma coisa que deve ser emocionante. É muito, porque não é um lugar que tem pessoas que estão passando por ali ou fazendo uma coisa diferente. Tá todo mundo chegando ali.
superado, e tem pessoas que estão de muletas, e tem não senhores. Não é turismo, né? É outra coisa. E tem mãe com criança no carrinho, e chegando de diferentes pontos, imagina, né? E cada um com as suas dificuldades. Cada um com as suas dificuldades, no seu tempo, de bicicleta, com a sua história, com a sua mochila ali, né? Nesse dia todo mundo carrega a mochila. Então, é de uma alegria, né? Você quer abraçar, você quer... E foi interessante também, só para finalizar, a gente chegou no ano Jacobeu, que é um ano santo. Na verdade, o ano santo tinha sido em 2000, num ano anterior, mas por conta da pandemia, foi o ano em que mais chegou peregrinos em Santiago, tinha muito peregrino, acho que por conta da própria pandemia. Foi depois, e nos anos santos eles abrem uma porta na Catedral de Santiago, que é a Porta dos Perdões. Então, as pessoas podem passar por ali, botar a mão naquela porta, que é a Porta dos Perdões, e se arrepender pelos perdões e dar uma zerada. Então, foi bacana. Zerada. Foi bom. Saí zerada. Além, foi o bônus da caminhada. E a própria missa, né, dos peregrinos, a gente planejou a chegada para chegar num domingo, numa hora específica para pegar a missa dos peregrinos. E tem o botafumeiro, que é um incensário gigante e que... são acho que 10 padres que puxam aquele botafumeiro para dançar na igreja, né? E a missa, ela é muito emocionante mesmo. E você fala, cara, eu sou foda, né? É uma sensação de eu sou foda. Você sai muito mais confiante. É daí que talvez venha a fé. Cara, eu acho que você sai muito, caraca, eu dei conta de fazer isso, né? Fiz. É a superação mesmo, né? É a superação, né? Mas você deu conta sozinha ou você acredita que... O grupo? Não, assim, você falou da fé, né? A gente está ainda com a fé em interrogação aqui. Tá. Será que você deu conta sozinha? Você acredita que... Teve alguma força maior, uma força energia maior que te ajudou? Acho que teve. O que é fé? O que é fé para você? Depois, principalmente, dessa caminhada. O que é fé para você? Acho que essa é a pergunta mais difícil. Não sei se vou conseguir responder ela inteira, né? Mas eu acho que esse episódio que aconteceu fez com que a minha crença sobre essa parte espiritual e não palpável da vida se concretizasse um pouco mais dentro do meu coração, na minha cabeça. Eu tenho ainda muitas dúvidas, porque eu acho que eu vivi muito mais sem a fé do que com ela. Ela tem, acho que agora, com uma Alda mais madura, né, num terceiro momento da vida, tem se conectado muito mais com essa coisa da fé, tem acreditado muito mais nesse imponderável, nessa parte que a gente não explica. Ela é muito mais presente hoje na minha vida. Muito bom. Perfeito. Muito, gente, agora a gente tem que encerrar. Não, vamos fazer parte 2? Não, e assim, muitos momentos eu me senti lá, foi engraçado, né? A gente sente essa... É uma energia mesmo. Sim. Eu acho que mesmo contando, imagina energia. Lá a energia que não deve ser lá. Olha, a primeira vez no Black, meu olho enche de lágrimas, porque realmente foi emocionante. Porque é a energia do final, com a vai vontade ver de chegar lá. É o chamado. Eu não consegui tirar o olho... Não tem como dar um zoom, né? Desse seu colar lindíssimo. Então. Lindíssimo. O que é? Desculpa, eu tô... Ai, maravilhoso, é Cristo. Tem tudo a ver eu vou com mostrar tudo que a gente uma coisa falando. também aqui, ó. Eu não tirei a gente olho. consegue dar um zoom no rolar? Não, né? Mas não faz mal, gente. É Cristo. Essa foi a tatuagem lá? que eu fiz. Mostra lá pra chegou. câmera, ó. Essa aqui. Essa tatuagem que você fez na volta? Desse colar. Não, eu não fiz. Eu fiz aqui no Brasil, né? Quando você voltou? Então aqui a data que eu cheguei,
18/9/2022. Esse é a espada, né, de Santiago e a Compostela. A Compostela é uma concha, né, que é o símbolo, né? Todas, tanto que no caminho, né, dizem que tem os sinais, né, as indicações, e sempre é uma concha, não é? Não, é uma seta amarela. Uma seta amarela, mas a concha, ela é o símbolo, né? Porque é Santiago de Compostela. E porque ele chegou na praia, né? Ele veio pelo litoral, por isso a variante espiritual, a Arousa, a praia, a Via Sacra com as cruzes, né? Então a Compostela muito é esse demais, significado. Alda, maravilhosa. Que experiência, uma experiência de superação, mas para mim bateu uma coisa muito espiritual também, que eu gosto disso, eu me conecto muito com isso, então me tocou. De verdade, para você também, bom. Lu? Muito, vai além de superação para mim. Eu acho também que superação é coisa que a gente faz na academia. Então. E para você, tá? Por que você se emocionou? Porque eu fico imaginando todo o trajeto para você poder chegar até ali, desde a decisão de ir, desde, na verdade, você entender que você tinha esse chamado, daí você se organizar para ir, e eu acompanhei uma parte, então eu realmente me emociono. E ver, concretizar tudo isso. Realmente, de falar, eu realmente fico emocionada. Maravilha. Alda, você fez todo mundo aqui se emocionar. Viu? Foi um prazer. Feliz. Eu também tô feliz. Foi um prazer imenso ter você aqui. Muito obrigada. E compartilhar, porque você... Aqui, pessoal, assistam, né, todo o Blá, porque essa entrevista foi muito gostosa, esse bate-papo, porque traz aí, eu acho que alguns pensamentos, inclusive espirituais também, de que algumas coisas... além do material do que a gente enxerga, existem. Sim, e aí, para quem quiser, né, saber um pouco mais, eu fiz com 3 mulheres, né, que tem um Instagram que se chama Enquanto Caminhamos. A Jane, a Tati e a Liz, elas já fizeram, acho que 8 vezes o caminho, e elas levam mulheres, né, para fazer, porque é uma jornada que elas preparam mesmo, né, para as mulheres, que é isso, pode ser em grupo, mas é uma jornada individual com a força do coletivo. Esse, aliás, é o nome da história delas, Enquanto Caminhamos. Maravilhoso. Muito legal. Alda, legal. muito obrigada. Muito obrigada. Viu, por Foi um compartilhar grande aqui essas prazer. histórias maravilhosas, viu? Que legal. Obrigada. Beijo, gente. Beijos. Um beijo, até a próxima. Esse podcast foi produzido por Gramofone Podcast.